Oi, turma! Atividades para o dia 17 de junho de 2020, quarta-feira. Muita atenção, porque hoje nós temos um conteúdo novo, certo? Então, vamos lá. Número 1. Prestem bastante atenção para a explicação, tá? Nos últimos dias, aprendemos muitas coisas. Falamos sobre nossa casa e rua. Percebemos que todos nós possuímos um endereço e ele é muito importante para a nossa localização. Além disso, vimos que o lugar em que vivemos sofre muitas modificações, sejam elas por comodidade para as pessoas ou para garantir a sua acessibilidade. Além das ruas, o modo de comunicação escrita também sofreu muitas mudanças. As cartas, por exemplo, parcialmente foram substituídas pelo e-mail. Você sabe o que é um e-mail? Abra seu livro de língua portuguesa na página 84 e 85. Conheça mais sobre este recurso e responda às questões 1, 2, 3 e 4. Então, pessoal, nós trabalhamos o gênero textual carta. Nós olhamos um vídeo, sobre uma história, o carteiro chegou. Trabalhamos um pouquinho sobre a composição de uma carta e nós falamos também sobre as mudanças, certo? E as cartas também sofreram mudanças. Por quê? Se tornou mais raro mandar cartas. Por quê? Porque o e-mail, ele é mais prático. Eu mando a minha mensagem de texto e no mesmo instante a pessoa recebe. Então, esse é o diferencial da carta para o e-mail. Para eu mandar uma carta, eu preciso, depois de escrevê-la, preciso ir ao correio. Lembra todo o processo que a prof falou para vocês? Comprar o selo, depois disso o carteiro faz a sua entrega. Só que isso não é de forma instantânea, não é de um dia para o outro, ou de um segundo para o outro, né? E o e-mail, eu faço ele de forma gratuita e no mesmo instante a pessoa, o meu destinatário, recebe este e-mail. Então, vamos ver o que tem lá na página 84 e 85 do livro de vocês. Esta aqui é a página 84, ó, de texto em texto. Número 1. Hoje, além de enviar cartas pelo correio, as pessoas se comunicam mais umas com as outras, por meio da internet. Uma dessas formas é o e-mail. Para que seja possível enviar e receber e-mails, tanto o remetente quanto o destinatário devem possuir um endereço eletrônico, certo? Então, na letra A diz o seguinte: você tem ou já teve acesso à internet? E B, você costuma enviar mensagens pela internet? Então, pessoal, com essa questão do Covid, nós sabemos que praticamente todos da nossa turma têm acesso à internet. Agora, se vocês têm um e-mail ou não, a prof já não sabe. Mas com certeza algum dos responsáveis de vocês tem um e-mail. Nós trocamos mensagens de texto via Telegram, não é mesmo? Ou via WhatsApp. Mas possível também é o e-mail. Então, ali vocês vão responder se vocês têm acesso à internet e se vocês costumam enviar mensagens por ela. Na número 2 diz o seguinte: veja como uma mensagem recebida por e-mail aparece na tela do computador. Então, aqui nós temos um print de um e-mail. Então, olha só, 24 de abril de 2019, 10 horas e 43 minutos. De Flávia Botel, @mail.com, para barbaraandrade@mail.com. Assunto: saudades. Arial é o nome da fonte, o nome da letra que ela está usando. E 14 é o tamanho também da letra, certo? Oi, Bárbara.
Adorei receber sua mensagem. Já estou com saudades. Ontem a turma toda perguntou por VC. Pessoal, VC é uma abreviatura para você. E isso é bem comum quando a gente vai escrever uma mensagem assim de texto pela internet. A gente usa algumas abreviações. Vamos ver se vai ter mais alguma abreviação? A galera está querendo notícias. Se liga e escreve para eles. Aqui está um calor danado. Ó, VC, você já se acostumou com o frio daí? Na próxima semana vai ter prova todo dia. Estou ralando para melhorar minhas notas de matemática. Manda logo notícias suas. Beijos, Flávia. Pessoal, diferente da carta, no e-mail nós não temos, por exemplo, parágrafo. A saudação é bem diferente, como se fosse algo mais informal, neste caso aqui, né? A despedida, beijos, Flávia. Quem é Flávia? A moça, né? A menina que escreveu este e-mail para a Bárbara. Então, pessoal, é um pouquinho diferente, mas no e-mail nós não temos uma regra, nós não temos um padrão de escrita, assim como tinha na carta. Mas geralmente nós escrevemos uma saudação, o assunto, né, é a despedida e fizemos uma assinatura. Colocamos o nosso nome no final, identificando quem escreveu este e-mail. Ou colocamos atenciosamente, abraços, espero o seu retorno. Essas são umas formas de despedida, certo? Então, aqui na número 2, vocês tinham que ler e observar. E aí, vocês teriam que ir para a página 85, e aí sim, vocês têm algumas perguntinhas, olha só. Qual é o assunto do e-mail? Então, vocês vão voltar e vão identificar qual é o assunto. B. Na sua opinião, é melhor comunicar-se com parentes e amigos por mensagens escritas à mão ou pela internet? Por quê? C. De que forma a comunicação é mais rápida? Por cartas enviadas pelo correio ou por e-mail? Então, as respostinhas de vocês, A, B e C. Na número 3, vocês também vão fazer PIE do e-mail. A. O remetente desse e-mail, ou seja, quem o escreveu. B. O destinatário desse e-mail, ou seja, para quem ele foi enviado. E letra C. A data em que esse e-mail foi enviado. Então, voltem, prestem bastante atenção, a data de quem enviou, para quem. Prestem bastante atenção. Muito bem. Na número 4, vocês precisam marcar a alternativa adequada. Nesse e-mail, foi usado um registro informal, como se fosse uma conversa por escrito. Nesse caso, o uso desse registro é adequado? Sim, porque se trata de uma comunicação entre amigas. Ou não, pois todo o e-mail tem de ser escrito de maneira formal. Lembram que a prof já comentou com vocês o que é uma escrita formal e o que é uma escrita informal? Lembram lá da carta que aquela turma escreveu para a autora de uma maneira bem formal? Porque eles não tinham uma intimidade com a autora. Agora, quando estamos falando com amigos, com pessoas próximas, nós podemos falar de uma maneira informal, porque nós já temos uma intimidade, nós já conhecemos, tanto que ali no e-mail ela até abreviou você, né? Escreveu VC e falou de uma forma bem simples, já conhecendo a amiga Bárbara, certo? Então, vocês vão responder sim, pois se trata de uma comunicação entre amigos, ou não, pois todo o e-mail tem de ser escrito de maneira formal. E aqui tem um bem legal, fique sabendo. Em mensagens para amigos via e-mail, redes sociais ou aplicativos de celular, você pode usar reduções de palavras,
pois elas são muito usadas na internet. Veja algumas. Em vez de escrever tudo bem, eu posso escrever, olha só, o T, D, B, M. Tudo bem. O não, observem como eu posso abreviar o não. Para, eu coloco só o P. Qualquer, o que. Em vez de escrever sim, eu coloco apenas o S. O sinalzinho de mais, em vez de escrever a palavra mais. Beleza, BLZ. Comigo e você, como a Flávia também abreviou, para falar você, certo? E ele tem uma perguntinha, ó, na sua opinião, qual a função do uso de reduções de palavra em registros informais na internet? Isso vocês não precisam responder, tá? Mas qual é a função, pessoal? De escrever mais rápido, de abreviar, de ser uma forma menos formal, de uma maneira menos formal de falar. Então, essas abreviações, elas são muito comuns nas redes sociais, tá bom? Então, vamos voltar. E aí, nós temos o seguinte, bem legal agora. Número 2. Enviando um e-mail para meu ou minha colega. Então, galerinha, olha só que legal. Como estamos em meio a uma pandemia e nesse momento não seria interessante enviarmos cartas para os nossos colegas, que tal escrevermos um e-mail bem caprichado para eles? Para isso, vamos pedir autorização para o papai e para a mamãe. Não será necessário que crie um e-mail para você, a não ser que esse seja o desejo da família, mas sim utilizar um e-mail já em uso por algum integrante da família. Após esta conversa, envie para a professora via Telegram o endereço de e-mail, para que assim todos da turma tenham acesso. Enquanto não temos o e-mail dos colegas, você pode treinar a escrita do seu e-mail em seu caderno. Papai, mamãe ou responsável, auxilie seu filho nessa atividade. Agradecemos a parceria de sempre. Então, pessoal, seria muito legal que após nós trabalharmos o textual carta, nós pudéssemos também fazer uma prática, mandar uma carta para os nossos colegas. Mas como estamos no auge de uma pandemia, não seria interessante usarmos do correio neste momento, até porque a gente vai expor os carteiros de uma maneira que não seria necessário agora, né? Além disso, com o tempo, entrou no nosso amigo e-mail na jogada, não é mesmo? A prof está sugerindo para que a gente envie um e-mail para os colegas. Vocês podem enviar quantos vocês quiserem, mas antes a gente vai pedir autorização para o papai, para a mamãe ou para quem está auxiliando a aprendizagem de vocês, para que empreste um e-mail que já esteja em uso, que seja da família de vocês, não precisa vocês criarem um e-mail para vocês, tá? E depois que quando vocês estiverem fazendo essa atividade, vocês podem passar este e-mail lá no Telegram. E aí a gente vai ter uma lista de e-mails. E vocês enviem, acho que seria legal mandar nem que fosse um oi para cada colega, né? E escrever um textinho bem legal. Podem contar como está sendo a pandemia de vocês, como vocês estão se organizando com as atividades, vocês podem falar do que vocês estão com saudades, enfim. Eu sei que vocês são bem criativos. Mas, por enquanto nós não temos os e-mails dos colegas, vocês vão treinar a escrita deste e-mail no caderno de vocês, tá? Não vão escrever 13, um para cada um. Não, vocês vão escolher um colega que vocês gostariam de enviar e vocês vão treinar já lá no caderninho de vocês o que vocês vão escrever para ele, certo? Para ele ou para ela, tá bom? Vamos ver então a próxima. Muito bem. Número 3. Agora sim, um conteúdo novo chamado os números ordinais. Pessoal, vocês já ouviram falar em números ordinais? Ordinais.
O que será que são os números ordinais? Prestem atenção. Hoje vamos descobrir qual é a diferença entre os números cardinais e ordinais e para que eles servem. Prestem muita atenção. Então, os números, pessoal, eles podem ser classificados entre ordinais e cardinais. Os cardinais, eu tenho certeza que vocês conhecem, talvez não por números cardinais, porque no nosso dia a dia a gente não fala, esse é um número cardinal, esse é um número ordinal. Vamos ver qual é a diferença entre eles? Os números cardinais servem para responder às perguntas do gênero: quantos peixes existem no aquário? Ou quanto dinheiro tenho no banco? São utilizados, portanto, para contar. Pessoal, quando eu falo número cardinal, é a mesma coisa que eu falar 1, 2, 3, 4, 5, 360, 590, 1 milhão. Tá? Eu falo desta maneira, eles servem para contar. Os números, eles são infinitos. Então, os números cardinais também, tá? Agora, os números ordinais. O que são os números ordinais? Como o próprio nome indica, eles são utilizados para estabelecer uma ordem, ó, ordinais, vem de ordem. Ou seja, para indicar qual é a posição de algo numa lista. Por exemplo, nas frases: obtive o primeiro prêmio de matemática. Primeiro é um número ordinal, porque indica uma ordem. Fui o primeiro que recebeu o prêmio de número 1. Então, primeiro é a mesma coisa que eu falar 1. Ou, o meu filho ficou em terceiro lugar na corrida. Terceiro também é um número ordinal. Se eu passasse o terceiro para um número cardinal, eu falaria ficou na posição de número 3. Terceiro é a mesma coisa que 3. Os números primeiro e terceiro são exemplos de números ordinais. Aqui a prof trouxe uma imagem com alguns números ordinais para falar para vocês. Não se preocupem, pessoal, porque os números ordinais, assim como os números cardinais, também são infinitos. Aqui a prof trouxe um exemplo para vocês até o número 100, centésimo, certo? Mas nós vamos trabalhar primeiramente do número 1 até o número 10, ou seja, do primeiro até o décimo. Então, pessoal, quando nós falamos em número ordinal, ele tem esse símbolozinho após o número, ó, que quer dizer o O, tá? Se fosse, por exemplo, eu fui a primeira, eu colocaria o número 1. Em vez de colocar aquele Ozinho, eu colocaria o Azinho. Olha ali, a prof vai aumentar para vocês enxergarem, tá? Então, aquele símbolo ali quer indicar o gênero. Primeira. E se eu quisesse falar primeiro, eu faço o Ozinho, ó. Primeira e primeiro, certo? Então, isso vai mudar. Por exemplo, eu fui a primeira, né? Gênero feminino. Então, vou usar o Azinho, de menina. Eu fui o primeiro, menino. Então, uso o Ozinho, certo? Então, vamos ver como nós falamos os números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Bem simples. Quando vocês tiverem alguma dúvida, até o número 9, por exemplo, vocês pensem: eu já passei pelo primeiro ano, estou no segundo ano, depois vou para o terceiro, depois vou para o quarto, depois vou para o quinto, depois vou para o sexto ano, depois vou para o sétimo, oitavo e nono ano. Então, lembrem das séries, as etapas aí da vida de vocês na escola, tá? E aí, pessoal, nós temos o décimo, tá? Depois, olha só, depois
do número 10, depois do décimo, nós 11 ao 19, nós só vamos repetir. Como assim? Observem aqui o 11º, número 11. 11º. Ó, pego o décimo do 10 e o 1 primeiro. Ó, 11º. Como será que é o 12? O 12 é a mesma coisa que 10 mais 2, não é mesmo? Então, seria 12º. E assim vai até o 19º. Porque quando chegar no 20, ele vai trocar para 20º. E aí eu vou ter o 21º, 22º, 23º, até chegar lá no número 29, que vai ser o número 29º. E aí eu vou para o 30º, 31º, 32º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º e aí vou para o 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. Eu trouxe para vocês apenas por curiosidade, certo, pessoal? Tanto nas atividades quanto no livro, nós vamos trabalhar, por enquanto, com os números de 1 a 10. Então, o que vocês precisam saber? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Esses são os números ordinais. Eles indicam ordem. Vamos ver na prática como fica? Olha só. 4. Os números ordinais servem para indicar lugar, posição. Observe a imagem e faça o que se pede. Então, vocês estão vendo o quê? Uma fila, certo? Com diferentes pessoas. E aí vocês vão responder, por exemplo, na letra A. O menino de boné ocupa o, daí a lacuna, lugar da fila. Então, vocês vão localizar o menino de boné. É o último da fila, mas a prof quer saber em número ordinal. Então, vamos ver. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Ele é o oitavo da fila. Então, o que eu vou colocar? O número 8 e não esquecer do símbolo logo após. Ó, na letra B, a menina de saia ocupa o... Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar da fila. Pessoal, lembram que a prof falou para vocês de usar o símbolo conforme o gênero, feminino ou masculino? Mas neste caso a gente tem que ir dando com a frase. Então, a menina de saia ocupa o, então, sétimo lugar da fila. Não vou falar o sétimo lugar da fila. Eu preciso concordar com a minha frase. Então, o sétimo lugar da fila. E assim vocês vão fazer nas outras. Olha só. A mulher de sombrinha ocupa o lugar da fila. O senhor que está de terno e gravata ocupa o lugar. E o menino com carrinho ocupa o da fila. F, o dono do cachorro ocupa o da fila. E por último, letra G, a moça de óculos ocupa o lugar da fila. E aí, vocês vão lá para número 5, que tem mais algumas atividades envolvendo os números ordinais. Então, ó, vamos realizar as atividades sobre números ordinais propostas em nosso livro de matemática? Elas estão disponíveis nas páginas 24 e 25, número 1, 2, 3 e 4. Faça com bastante atenção e capricho. Então, vamos ver o nosso livro de matemática, página 24 e 25. Diz o seguinte:
Números ordinais. Número 1. Bia, Pedro e Luiz estão brincando de salto em distância. Vence quem consegue pular e atingir a maior distância na areia. Então, olhem só o início aqui, né? E o Pedro, a distância que o Pedro pulou, que a Bia pulou e o Luiz. Então, da faixa vermelha para a areia, o Pedro, a Bia e o Luiz. Então, vocês vão ligar o nome da criança conforme a ordem da sua colocação. Quem pulou mais distante foi o Pedro, a Bia ou o Luiz? Quem ficou em primeiro lugar? E aí, então, vocês vão ligar, ó, Pedro, Bia ou Luiz. Em segundo lugar, quem ficou? E em terceiro lugar, quem ficou? Então, vocês vão ligar a resposta completa. E na número 2, vocês vão completar o quadro com as informações que estão faltando. Nós temos aqui, ó, primeiro. O segundo, nós temos apenas o númerozinho, ó. Então, o que vocês vão ter que escrever? Quais são as informações que estão faltando? Então, observem bem e respondam. Se vocês tiverem dificuldade por enquanto, acessem a tabelinha que a prof deixou para vocês, tá? Depois disso, vocês têm a número 3. Você conhece as etapas de vida de uma borboleta? Ordene essas etapas de desenvolvimento indicando de primeira a quarta. Então, galerinha, aqui vocês têm um ciclo da borboleta, a metamorfose da borboleta. O que acontece primeiro? Qual é a primeira etapa da vida da borboleta? É o casulo, a borboleta, os ovos, a lagarta. Então, vocês vão ver, vão identificar qual é a primeira etapa e depois disso vão enumerar dentro do círculo, fazendo o ciclo certinho, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? A. Quantas etapas foram identificadas? B. Em qual etapa a borboleta é um casulo? E na atividade de número 4, observem a letra M nos nomes das frutas abaixo e indique a sua posição. Então, por exemplo, aqui, ó, ameixa. A letra M ocupa a segunda posição. Na fruta araticum, a letra M ocupa qual posição? Na fruta pitomba, a letra M ocupa qual posição? Na fruta damasco, letra M ocupa qual posição? Na fruta manga, letra M ocupa qual posição? E framboesa, a letra M ocupa qual posição? Então, prestem bastante atenção para fazer a contagem, certo? Agora é com vocês. Pesquisem em uma revista ou jornal uma palavra que contenha a letra M, recortem e colem esta palavra no caderno. Depois, indiquem a posição da letra M nesta palavra. Então, vocês vão pesquisar em livros velhos, em jornais, qualquer palavra, não precisa ser uma fruta. Aqui nesta atividade eram com frutas. Qualquer palavra que contenha a letra M e vocês vão recortar, colar no caderno de vocês e vocês vão indicar também a posição da letra M nesta palavra, ok? Na atividade de número 6, a prof trouxe um jogo dos 7 erros. Todo mundo sabe como se jogam os 7 erros, não é mesmo? Vocês têm que observar as imagens e identificar 7 diferenças presentes nela, tá? Depois disso, vocês vão criar 4 frases a partir da atividade anterior. Qual é a atividade anterior? Essa aqui dos 7 erros. Então, vocês vão descobrir os 7 erros e depois, a partir dessa imagem, vocês vão criar 4 frases bem criativas para a prof. Ok? Então, pessoal, é sempre muito bom poder compartilhar esses dias com vocês.
Está sendo bem importante para a prof. Estou gostando muito, embora a gente não tenha esse contato, né, de aluno-professor lá em sala de aula, a prof se sente muito bem trabalhando com vocês. Então, caprichem, se esforcem para que logo a gente também possa estar juntos lá na sala de aula fazendo essas atividades de forma presencial. Um beijinho e boas atividades!